Bom dia, galera. Essa é a aula número 3 do nosso curso Bruxaria e Homossexualidade. A gente já conversou até esse momento um pouco sobre a homossexualidade, sobre o que leva os homossexuais muitas vezes a adentrarem nas religiões magísticas. Na última aula e o documentário que eu enviei para vocês, a gente já viu um pouquinho sobre como a homossexualidade foi vista ao tempo, né, durante a história, como ela é uma coisa que é preponderante na humanidade já há milênios e decorre junto com a evolução da humanidade. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a dualidade energética que compõe o nosso sistema. Quando eu digo sistema, eu refiro ao universo. Tudo no universo é dual. Essa expressão ela é muito utilizada no Oriente. A questão do taoísmo, aquela imagem do Yin Yang, ela retrata muito bem essa condição de energia dual. Pois para cada positivo existe um negativo. Essa é a ordem para que se mantenha assim o equilíbrio. Senão seria como uma balança que pende quando um peso é maior do que o outro. Então, é só para tudo na nossa vida a gente vai encontrar uma contrapartida. Para cada débito um crédito, existe a luz, existem as trevas, o bom e o mal, a vida e a morte, o claro e o escuro. Essa condição dual, quando se une, ela forma um todo, que nós chamamos de uno. Como os números, dentro da numerologia pitagórica, a gente aprende isso. Existe o número 1, que é o todo. Mas o 1, ao se manifestar, ele se divide em dois. E essas duas energias que compõem e formam todo o universo. Aqui nas imagens a gente tem uma representação muito bacana que os bruxos, os magos, eles utilizam dentro dos seus altares. Eles têm o arquétipo do masculino e o arquétipo do feminino. Essas duas forças elas são contrárias, mas elas não são contrárias como nós ocidentais muitas vezes observamos, de inimigos, mas elas são opostos complementares. Um não existe sem o outro. E quando a gente leva isso para a questão energética, a gente também consegue ampliar a nossa visão sobre a homossexualidade. Pois não existe uma homossexualidade, uma sexualidade que seja unicamente polar, uma única polaridade. Ela é sempre bipolar. Eu coloquei também na apostila, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada no estudo que Kinsey, um estudioso, fez a respeito das diversas orientações sexuais e os graus em que ela ocorre. Pois quando se mistura algo, a menos que seja em equidade as duas substâncias, elas vão apresentar nuances para uma substância ou para outra. É a questão da homossexualidade que a gente viu lá, a bissexualidade, a heterossexualidade e as nuances para cada uma desses tipos de sexualidades. Pois seria mais ou menos assim. Imagine uma condição feminina somada com uma quantidade de essência masculina. Agora imagine uma quantidade de essência feminina maior adicionada a uma quantidade masculina menor. Vai apresentando as variações, as flutuações. E assim a gente consegue identificar os diversos tipos de comportamento homossexuais por essa ótica. É interessante, eu coloquei esse estudo lá para título de aprendizado, de conhecimento. Os orientais eles já têm essa visão há muito tempo, tanto que o Kama Sutra, como já foi falado na segunda aula, na aula anterior, a homossexualidade não é vista de uma forma negativa, pois eles entendem essa condição de simplesmente uma energia contrária àquela que o espírito se manifesta. Com base nisso, essa questão energética, a gente tira a condição de que a homossexualidade ela pode ser vista pelas mais diversas óticas. Só aqui no curso a gente já apresentou algumas delas. Porém, essa de energia é que eu mais gosto de trabalhar. Pois quando nós colocamos e entendemos que cada pessoa é única e exclusiva, que uma alquimia, uma mistura de energias e substâncias compõe aquele ser, fazem dele o que ele é,
isso em todos os sentidos da vida, pois como nós já aprendemos, as polaridades se manifestam em todos os sentidos da nossa vida, fica mais fácil respeitar, entender que por mais que o outro seja distinto e distoante de quem nós somos, ele deve ser respeitado, pois ele é uma essência viva, um ser vivo, uma energia divina em si mesmo. E essa é a aula de hoje. O que eu quero deixar de mensagem para vocês a respeito dessa aula é isso. Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre o taoísmo e buscassem aplicar no dia a dia da vida de vocês, não só na questão sexual, mas em todos os sentidos, essa questão energética. De tentar ver uma questão por ambos os lados, de tentar enxergar as respostas e as perguntas, de tentar caminhar entre a lua e o sol. E eu acho que a vida assim vai se expandir muito mais aos seus olhos, pois quando enxergamos de um único lado, tendemos a ser míope e pegamos só metade da questão. Para a gente poder captar o todo, a gente tem que se colocar nas diversas situações dos dois polos e assim entender. Ser bruxo é isso. Ser bruxo é equilibrar a sua frequência masculina e a sua frequência feminina e assim ser um ser completo. Pois enquanto caminharmos só pelo lado do Sol ou só pelo lado da Lua, sempre seremos incompletos, buscando um complemento externo que nunca será encontrado, pois ele está aqui. O Sol e a luz e as trevas, as duas energias estão sempre dentro de nós. Cabe a nós buscar esse equilíbrio. Essa é a tarefa que cada ser tem, se tornar cheio e completo em si mesmo. Que a grande Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula.